Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, caros ouvintes de nossa comunidade, é grato por sua audiência. Nosso show FX Baggio Signal 101 ao vivo, terças e quintas às 20 horas. Para quem está na Serra Catarinense, sintonize 101.9 ou para ouvintes de qualquer lugar do mundo, acesse nossa web radio através do rádio 101fm.com.br. Para participar do nosso show com perguntas, sugestões, etc., nos siga nas redes sociais, principalmente no nosso YouTube, que é o FX Baggio-Enercore com K. O FX Baggio Signal 101 é um show eclético de música, negócios, energia, agro, tecnologia, saúde, wellness, ciências e outras tendências. Quando a política está num contexto de tendência e está muito importante, a gente também discute política. Destacamos que as opiniões de nossos locutores e comentaristas não refletem as posições da Rádio 101 FM. O FX Baggio Signal 101, episódio 128. Quote of the Week. Para refletir, vencer sem correr riscos é triunfar sem glórias. Esse aqui do nosso glorioso Ayrton Senna. Vou repetir. Vencer sem correr riscos é triunfar sem glórias. Ele sabe o que estava falando, né? Ou ele sabia o que estava falando, melhor dizendo, né? Fabiano Baggio, o FX Baggio, pioneiro em criar shows e podcasts de análise de tendências multirregionais e mundiais em várias línguas. Signal 101, o sinal mais forte está aqui. Knowledge is power, Signal 101 is stronger. O sinal mais alto transmitido da maior cidade da Serra Catarinense e de Santa Catarina e uma das mais altas do Brasil. Tendências do macro ao micro. Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z, sem sofrência. Hoje com participação da equipe BR, mas antes de nossa jornada, segue energia em forma de sinal sonoro para você renovar o ânimo. Bora curtir? Então vamos lá curtir um sonzinho. Fica aí. Show, espero que vocês tenham curtido com esse som, muita força. E agora a gente vai a algumas notícias, depois vamos com os nossos amigos, vamos passar os seus reportes na sequência. Já queria falar para vocês o seguinte, uma notícia aqui muito forte do nosso estado, segundo a Federação das Indústrias aqui do estado, Santa Catarina aprova incentivo para 752 milhões em investimentos privados. Com a nova rodada, o Conselho do Prodec já aprovou, portanto, 5,9 bilhões em investimentos desde o início de 2023. Veja quais são os projetos contemplados, ou seja, desde o governo atual, esses são os valores aí contemplados. Vamos lá então, vamos para a lista. Então, 752 milhões e as empresas que tiveram foram enquadradas aí, veja abaixo as empresas e investimentos aprovados nessa nova rodada. Ferben de Sara, 24,5 milhões. Inovare Equipamentos de Proteção, 13 milhões. Mille, 3 barras, 536,9 milhões. A Mille sendo uma empresa do setor de papel e celulose, né? Laticínios Itapiranga, de Itapiranga, 4,4 milhões. Metalúrgica Trap, de Jaraguá do Sul, 44,5 milhões. Tex Cotton, indústria de confecções de Blumenau, 90 milhões. Não conheço a Tex Cotton, mas é um valor relativamente alto, né? Oxford Porcelana, São Bento do Sul, 23,2 milhões, essa é conhecida. Indústria Sul Brasil de Transformadores em Massaranduba, 15,3 milhões, então fechando o número aí
de 752 milhões nessa rodada, mas sendo 5,9 bilhões desde o início de 2023. É bastante dinheiro, o chamado PRODEC, incentivo que existe no estado há bastante tempo. Vamos voltar aqui do ponto que a gente tinha parado. Vamos falar o seguinte: a Nasdaq 100 é um, vamos dizer assim, é um subíndice do Nasdaq, né? As 100 maiores, né, subiu 1,9%, né, para os recordes dos Magnificent Seven, as maiores empresas do mercado. Mais uma vez, né, ficando na pole position. Wall Street, o otimismo com Wall Street cerca a indústria e os sonhos da inteligência artificial, né, que aparentemente têm provado duradouros. Até porque a inflação americana de dar um sossego, né, não foi o suficiente para manter vamos dizer assim, deixar para baixo os espíritos, né, de investidores. Agora, o CPI, que é o índice de inflação americano, aumentou 0,3% em novembro. Tá? Então, pelo quarto mês seguido, enquanto o Core CPI, né, que que inclui alguns valores mais voláteis, que é o de energia e comida, aumentaram a mesma quantidade. Quer dizer, esse relatório do CPI, então, dá ao Federal Reserve, né, o Banco Central americano, a luz verde para um corte de 25%, de 0,25% na reunião que vai acontecer semana que vem. Ok? Então, eu pego esse gancho para falar para vocês que ontem, quem viu hoje, a nossa bolsa foi um desastre, né? Foi mais de 2,7% de queda aí no final do dia. Ontem houve o aumento de 1% do Banco Central brasileiro, né, na nossa taxa de juros. Então era 11,25% ao ano, passou a 12,25% ao ano. Mas o comentário é que não foi capaz de atrair investimentos para o Brasil, de baixar o dólar, né, que se esperava isso aí, né, que o dólar baixasse um pouco, etc. Não, no final da tarde foi uma queda violenta e não está trazendo a confiança do investidor para o Brasil. Tá? Nós vamos comentar mais tarde quais são as possibilidades. Aí não adianta aí o nosso presidente ir para o hospital e ficar lá fazendo drama na TV aí que está tendo cirurgias, etc. Né? Com certeza ele está, mas aí prolonga o drama para ele dar uma descansada e deixar o povo falar, coitadinho, não sei o quê, né? Por quê? Ele não está conseguindo administrar essa situação aí que o Brasil está vivendo, né? Fiscal, problema fiscal, devendo pra caramba. O Brasil, a inflação aumentando, a inflação está cada vez aumentando mais, é por isso que o Banco Central teve que dar um aumento um pouco maior, mas mesmo assim não está sendo suficiente. Porque ainda não votaram, então, estão votando agora a parte aí do... Né, o Congresso começa a entrar em recesso semana que vem, então votando algumas pautas, mas não está sendo suficiente aí para acalmar os ânimos dos investidores. Tá? Outra coisa importante, a PEC, essa notícia é bem importante, eu acho. Tem uma chamada PEC 03/2022, conhecida como a PEC da privatização das praias e manguezais. Né? Então, 03 de 2022. O que diz nessa PEC? Mais de 500 mil famílias dependem diretamente dos recursos dos manguezais para sua sobrevivência, por meio de atividades extrativas e da pesca artesanal. Presentes principalmente nas regiões norte e nordeste, temos aproximadamente 1,4 milhão de hectares, que vão do Ayapoque, no Amapá, até Laguna, em Santa Catarina. Olha o tamanho do bioma do mangue no Brasil, né? Até Laguna. Dos quais cerca de 90% são protegidos por 120 unidades de conservação. Importantíssimo esse dado aí, pessoal. Não pensa em mangue, né? Mas é muito importante aí para, vamos dizer assim, para coleta de carbono da atmosfera, né?
O argumento a favor da PEC gira em torno da governança fiscal e interesses financeiros. No entanto, a matemática feita pelos apoiadores parece não considerar que os manguezais brasileiros armazenam 1,9 bilhão de toneladas de CO2, né, do dióxido de carbono, com o potencial de gerar 48 bilhões em crédito de carbono, segundo dados do projeto Cazul. Bom, esses dados, não conheço essa empresa do projeto Cazul aqui, se tem uma matemática, enfim, mas com certeza manguezais são extremamente importantes para o bioma, importantíssimo para capturar o dióxido de carbono, né? O crime avança na Amazônia, também importante, olha só, facções criminosas como PCC e Comando Vermelho avançam para 1/3 das cidades da Amazônia Legal. Presença dessas organizações passou de 178 para 260 dos 772 municípios da região em 2023, esse ano, segundo estudos do Fórum Brasileiro da Segurança Pública. Então, eles estão em quase metade das cidades lá da Amazônia, né? Essas facções criminosas no Brasil. Quer dizer que tem crescido como se fosse franquias, né? Está crescendo demais isso aí. A gente pede aí que as forças tenham, né, a segurança pública tenha forças aí para fazer algo para reduzir isso que tem aumentado muito nos últimos anos aí, um absurdo, tá? Então agora a gente volta e vai chamar os nossos amigos que vão dar na sequência aqui, mas primeiro eu vou dizer o seguinte, ó, o FX Bajo Signa 101, nosso canal do YouTube é o FX Bajo-Enercore. Por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, o podcast que é o FX Bajo-Enercore, ative as notificações, sininho, comente e curta, dá um like lá. Agora com participação então da equipe BR, o primeiro é o nosso amigo Eduardo de Floripa e região. Edu, vamos lá, amigo. Olá, ouvintes do FX Bajo Signal 101. Aqui é Eduardo de Florianópolis com um resumo das principais tendências do mercado de Floripa e região dessa semana. Entre janeiro e novembro de 2024, Santa Catarina contabilizou a abertura de 236 mil novas empresas, um aumento de 11,4% em relação ao mesmo período de 2023, quando foram registrados 212 mil novos CNPJs. O Estado também atingiu um marco histórico, o maior número de empresas abertas em um único ano desde o início da série histórica da Junta Comercial de Santa Catarina. Esses números destacam o dinamismo da economia local e a relevância do empreendedorismo catarinense. A Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, projeta a necessidade de 54,6 bilhões de reais em investimentos na infraestrutura de transporte do Estado até o ano de 2028. Essas estimativas foram apresentadas na Agenda da Infraestrutura 2025, divulgada nesta quarta-feira, dia 11. O documento detalha os recursos necessários para todos os modais e propõe melhorias estratégicas para a logística catarinense. Florianópolis sediará a segunda edição do Digital Experience Brasil, um dos principais eventos nacionais de marketing, vendas e inovação digital. Marcado para os dias 18 e 19 de janeiro de 2025, o evento ocorrerá no Centro-Sul e contará com 2 palcos simultâneos, o palco digital, voltado para as tendências e estratégias do setor, e o palco Experience, dedicado a cases práticos e vivências imersivas. Obrigado, e em 2025, continue ligado no FX Bajo Signal 101 para mais notícias da região. Sensacional, Edu, isso foi surpresa aí, a parte final aí do teu report, né? A gente agradece aí e também esperamos continuar com a tua contribuição, mesmo se mudando lá pro Texas, né? Um sonho teu aí, pude participar aí, vendo aquele plano de negócio com você, quando você começou a fazer o teu planejamento, e agora chegou a hora, né, de você
colocar o teu sonho aí, aproveitar, né, na prática o teu sonho. Tá? Chegou, né, enfim. Mas das notícias que ele colocou, eu acho que mais chamou a atenção essa dos investimentos nos modais de transporte do Estado, né, mais de 50 bilhões até 2028, sendo que, claro, em todos os modais, né, mas a maioria são rodovias, né? Então não adianta, por exemplo, aquela construção lá do anel viário de Florianópolis, foi, claro, teve outras inaugurações, mas as nossas estradas continuam lotadas, né? Tanto o nosso estado cresce muito, muito desenvolvido, então a própria BR-101 está, né, algumas semanas atrás, num feriado, aí ficou 8 horas parada, né? E então não está sendo suficiente, né? Tem que aumentar todas as rodovias e principalmente com capital privado, né? Não tem condições aí de o Estado desembolsar mais de 50 bilhões aí para, né? Tem que ser capital privado mesmo e a gente espera que dê certo. Então esse evento aí de marketing interessante lá em Florianópolis, né? Comunicação sempre importante, quem puder comparecer seria ótimo. Então agora a gente vai passar para o nosso amigo Jofran. O nosso amigo lá de Joinville não pôde participar hoje, e o Pedro, né? Então o Jofran vai falar um pouco de Sports Biz com a gente aí. Jofran, esperamos aí. Olá, ouvintes do FX Bagio Signal 101, aqui é o Jofran da Silva de Florianópolis com o resumo das principais tendências do Sport Biz dessa semana. Essa semana vamos falar da premiação das duas principais competições de clubes do mundo, o Super Mundial de Clubes da FIFA e a Copa Intercontinental. O Super Mundial de Clubes da FIFA vai iniciar em 15 de junho de 2025, com término em 13 de setembro de 2025 nos Estados Unidos, e reunirá 32 clubes de todo o mundo. E vai pagar para cada clube participante 50 milhões de euros, ou 317 milhões de reais, no caso dos clubes brasileiros. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão entre os clubes que vão levar essa bolada. Já a premiação da Copa Intercontinental, que está acontecendo em Doha, no Catar, é bem menor que o Super Mundial de Clubes. Para as equipes que perderem o primeiro jogo das quartas de finais, o valor será de $1 milhão. Agora, o clube que avançar até as semifinais vai receber $2,5 milhões e o campeão da competição vai levar $5 milhões. Diferença grande, hein? Bem, agradeço a audiência e fiquem ligados no FX Bagio Signal 101 para mais notícias sobre o Sport Biz. Até a próxima! Legal, Jofran, muito obrigado aí pelo teu report, aproveitando aí para provavelmente esse vai ser o último show com participação da equipe nacional nesse ano. Semana que vem a gente provavelmente vai ter uma entrevista, né, para ter essa semana. Infelizmente por motivo de viagem não aconteceu, mas semana que vem será isso ou com a equipe global, né? Então os nossos amigos da equipe BR está se despedindo com a gente esse ano e a gente agradece a eles, tanto o Eduardo de Florianópolis quanto o Pedro de Joinville e o Jofran também em Florianópolis, falando de Sports Biz. Aqui falando em Sports Biz, esse número que o Jofran falou aí, né, da Superliga, aí, 50 milhões por equipe de dólares, né, é sensacional, né? Entendendo aí que Flamengo, Botafogo e Fluminense, 3 cariocas e Palmeiras, só o único time paulista que está entrando aí nessa Superliga aí. Então, bolada para eles, sorte deles lá. Ok, aqui então vamos fazer o seguinte, né? O FX Bagio continua logo após o break. Fiquem ligados e vamos para um intervalo comercial, porque depois tem muito mais, né? As notícias internacionais, nacionais, regionais, tem muita coisa aí, mas vamos para um break já, fique ligado.
Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Bagio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Bagio High Signal 101, show eclético que além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Bagio High Signal 101. FX Bagio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Maravilha, então, caros ouvintes, agradecemos sua audiência no bloco 2 aqui do FX Bagio Signal 101. Sinal mais forte está aqui, Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger. Tendências do macro ao micro, Rádio 101 FM, entretenimento para geração de A a Z sem sofrência. Agora aqui algumas informações importantes do mercado internacional. Primeiramente, vamos lá, mercado internacional. Mercado internacional também terminou hoje com uma leve queda nos índices, né? Principalmente os índices americanos aqui, Dow Jones fechando a 0,53% negativo, S&P 500 fechando 0,54% negativo e Nasdaq fechando 0,66% negativo, mas depois de uma sequência fortíssima de altas, não sei, foram 55 altas num ano aí, os caras não tem cansaço de bater recorde atrás de recorde naquele mercado. Enquanto aqui no Brasil a coisa está totalmente oposta no nosso mercado, por falta de confiança está um desastre. Juros lá para cima, isso tudo por causa da inflação. Tudo por causa da desconfiança e da inflação. Se não fosse a inflação crescente com a decisão desculpem, do nosso governo atual aí, da esquerda, de estar indexando a economia e fazendo esses malabarismos aí que deixam o Brasil à mercê dessas desconfianças, a situação não estaria como essa. Bom, o nosso índice, então, voltando, o Bovespa fechou a 2,74% negativo. Essa foi a maior baixa. Só perde pro primeiro dia do Lula na posse, das eleições que ele ganhou e começou o seu mandato no início de 2023. Só perde para aquele dia. Tá? Isso que diz para vocês, né? Ele está lá no hospital se recuperando, dando uma descansada, né? As pesquisas estavam dando muito negativos, agora tem um pessoal que está com pena dele, que está lá no hospital se recuperando, daí ele volta a ficar um pouco mais popular, né? Guardando a sua imagem, quem sabe faz um implante de cabelo também. Ok, vamos lá. Agora, nós vamos para os commodities. O Brent Crude Oil, que é o petróleo internacional aqui, 73,33 o barril, está levemente estável. Outro índice que a gente acompanha, o ouro, a 2.709,90, foi também um dos melhores investimentos nesse ano, o ouro, né? Com essa situação inflacionária, o ouro acaba proporcionando um investimento sólido aí, lastreável. E a soja esse ano ficou, né, nesse número pequeno, não passou de 10 aí o bushel. Commodities agrícolas esse ano, só o açúcar eu acho que teve uma forte alta aí, mas desses mais comuns, né, estou falando dos grandes, né, que é o milho, a soja, o trigo, açúcar, né, então o Brasil exportou bastante açúcar aí, enquanto os outros tinha bastante bastante oferta internacional, não foi um sucesso quanto os outros anos, inclusive deve ter sido prejuízo para bastante gente, tem que tentar se recuperar. E Bitcoin mantendo aquele índice aí dos 100 mil dólares, né? O Ether aumentou bastante uma semana, então quem estava na faixa de 3.300, o Ether, né? Agora está 3.870 dólares, chegou a aumentar um pouco, passar de 4.000 recentemente, e o XRP, o Ripple, aumentou muito, né? Ele estava 60 centavos, 70, está 2,34, aumentou quase 4 vezes o Ripple, né? Muito, muito forte a alta do Ripple.
é a diferença do euro para o dólar. Quer dizer, você precisa de 1,04 dólares para comprar um euro e de 1,26 dólares para comprar uma libra esterlina. E os papéis aí do Tesouro Americano de 10 anos, por exemplo, está 4,32. Lembrando que próxima semana, então, teremos o Banco Central americano falando de como eles vão proceder em relação aos juros americanos, que hoje aí está entre 4% e 4,5%, se eles vão baixar 0,25%, algo nesse sentido, e se vão baixar de alguma forma, tá? Então aqui, vou entrando no mercado nacional, olha só, a Bolsa desaba com o Copom na maior queda em quase 2 anos. Apenas uma empresa se salvou hoje, que foi a Hapvida aí, do mercado hospitalar, mercado de saúde aí, como a Unimed, concorrente da Unimed aí no Brasil, tá? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, lembra daquela situação lá que o Brasil está com muito problema nas empresas estatais? Eu sempre falo para você, o Brasil deve pra caramba, é o caso dos Correios, que eu vou falar um pouco depois para vocês, tá? Mas então, o Copom então aumentou em 1% a nossa taxa Selic, indo de 11,25 para 12,25, altíssima, e ainda falou o seguinte, olha, se a inflação não se comportar, ainda a gente pode ser que aumente mais 2 vezes de 1% e chegue a 14,25%. Mesma coisa que na gestão Dilma, né, que foi a gestão mais péssima que a gente tem. Não é pior nem melhor, é pior, é mais do que pior, é péssima, é muito péssima, é a mais péssima de todas, vamos dizer assim. Vou inventar um negócio só para vocês ficarem com isso na cabeça. Na época dela chegou a 14,25, mas a desconfiança era tal que o Tesouro Direto, eu já tinha falado para vocês, chegou a mais de 18%. Tá? Então nós estamos vivendo um momento PT, né? Um momento Dilma, nesse momento agora. Exatamente igual. Se você pegar o Tesouro Direto, mesmo tendo aumentado para 12,25, o Tesouro Direto está quase 15% nesse momento. Então ele é capaz de chegar, se chegar realmente a 14%, vai chegar a 18%, exatamente igual na época da Dilma. Eu falei para vocês, época de governo de esquerda no Brasil nos últimos 25 anos tem sido sinônimo de dívida, né, de alta na Selic, de desastre no mercado. Os primeiros 1-2 anos são bons, cria emprego, salário mínimo aumenta, aquela coisa, e depois fica devolvendo tudo que ganhou nos primeiros 2 anos. É assim, é um desastre, né? Devolve o governo praticamente falido depois, né? Engana todo mundo nos primeiros anos e depois acaba sacrificando todo mundo nos próximos. É assim que acontece, preste atenção, e tem cada vez mais gente prestando atenção nessas tendências aí, que é a realidade aí do mercado, tá? Então, é isso aí que acontece, né? Daí eu falo o seguinte, ó, por que o dólar subiu? Foi 6,02, chegou a baixar a 5,95, mas aumentou de novo para 6, apesar da decisão altista do Copom. Quer dizer, o Copom justamente aumentou para que viesse mais capital, ou seja, o dólar baixasse. Não está acontecendo nada disso, porque o país não tem credibilidade, está devendo um monte. Então o plano deles é gastar mais. Esse orçamento aí que não foi votado ainda no governo não tem maioria para passar, né, por causa de falta de credibilidade. Aí fica descansando lá no hospital e que está, né, com um problema, fazendo cirurgia, dá uma descansada aí para aumentar, né, para não ficarem, vamos dizer assim, observando os passos dele, ele não ficar queimando filme aí, né? Então, outra coisa, Copel e Eletrobras assinam um acordo para swap de ativos de energia. Essas empresas, Eletrobras e Copel ali do Paraná, né? Então, esse mercado tá para ficar forte agora, porque é véspera de verão, então o pessoal precisa tá preparado para o setor, para não faltar energia. E agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar uma sequência aqui nas nossas... Queria curtir com vocês aí um som. Vamos lá
Maravilha, então, voltamos aqui, espero que vocês tenham curtido esse intervalo aí com esse som, e foi demais, né? A música do Calvin Harris, e a gente vai continuar o nosso processo aqui, tá? Então vamos lá. E as últimas do Vovô Metralha e seus comparsas. Família Metralha saquear a Patolândia, ou seja, nós somos a Patolândia. Então, Lula Metralha e Janja Barraqueira, porque pior que drama de novela, né, mexicana, e a turma Metralha faz um barraco e faz de tudo para chamar atenção. E agora esses negócios aí das doenças, notícia de doença aí de presidente, etc. Até falando nisso aqui, eu queria puxar uma coisa interessante aqui que eu acabei vendo agora há pouco, né? O que aconteceu aí nos últimos anos? Vocês podem lembrar, tá? Quando algum candidato à presidência ou um presidente, isso surgiu como moda, tá? A primeira coisa que aconteceu foi lá quando o Lula estava acenando para Dilma ser candidata, né? Ali no final do mandato dele. A Dilma, em 2009, quando era provavelmente ministra de Ciências e Energia ou algo nesse sentido, teve um problema aí, um câncer linfático. Olha o que dizia lá na época. Problemas enfrentados pelo presidente Lula e seus 2 mandatos com as tentações, afirma que o câncer linfático recém-descoberto pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, é o seu mais recente desafio. Isso notícia de 2009. Então a Dilma, apareceu esse câncer linfático lá atrás. Ela ficou, enfim, com essa situação aí, né, há algum tempo. Né? E agora, então, aí o Lula teve um problema em 2009, aliás, 2011. A gente vai falar um pouco sobre isso agora, né? Eu só quero achar, porque eu tinha achado um gráfico aqui que estava bem informativo. Onde que eu deixei esse gráfico aqui, ó? Saiba quais são os problemas de saúde já enfrentados pelo Lula, né? Então, além de acidentes, o presidente já teve um câncer na laringe e foi diagnosticado com Covid 2 vezes. Cada vez que ele quer dar uma descansada, aí ele vai lá e tem algum problema, alguma doença, E daí vão achar o seguinte, né? Que o Lula completará 79 anos, né? Ou seja, já completou, na verdade, né? Então, antes dessa situação que ele está tendo agora aí, do tombo que ele caiu no banheiro, né? Dizem aí que ele estava bebendo umas e outras, aí caiu lá, e não sei se é verdade. Mas, de qualquer forma, ele teve aqui ó, 2010. Foi internado em 2010 com hipertensão, o que levou a parar de fumar. Fumava todos, né? Ó. Bebia também todas, né? Então, aí ele caiu aí com esse negócio da cabeça agora em 19 de outubro. Mas 2010 ele teve aí essa hipertensão. Mas não teve só isso aí. Ele teve um câncer de laringe em 2011, tratou-se com quimioterapia e radioterapia e foi considerado curado em 2012. Foi fumante por 50 anos. Tá? E o negócio que eu estava falando para vocês lá, o dedo da mão, né? Ele perdeu na acidente de trabalho quando ele era torneiro mecânico em 94, se todo mundo lembra. Mas então, o pessoal aí da esquerda sempre gosta de inventar alguma coisa para ficar hospitalizado quando vê que a coisa tá preta. Também vocês podem lembrar que o Bolsonaro teve aquele facada, mas de fato foi uma facada, todo mundo viu, né? Diferente quando você vai lá e fica no hospital e não sei o que, né? Querem dar um tempo, querem dar uma descansada, vão se tratar. Ok, continuando aqui então. O mercado debate o risco do Banco Central perder a potência da política de juros por desarranjo fiscal. É o que a gente tem comentado, né? Especialistas alertaram para o impacto da forte alta da taxa básica de juros sobre o custo da dívida pública. Quer dizer, o Brasil fica devendo cada vez mais, quanto mais alto tiver
a taxa de juros, em meio ao questionamento sobre a credibilidade das contas do governo. É isso aí, a gente tem falado, credibilidade. Você demora uma vida inteira para construir uma reputação e de um segundo para outro, de um minuto para outro cai tudo. É uma lástima, né, que o nosso povo esteja passando por isso. O Senado, eu estava vendo coisa da Argentina, o Milei está cortando, está passando a motosserra lá, a inflação deles chegou a 2,4% num mês, né? Quer dizer, mas já chegou a 15%, 20% ao mês no ano passado. Então, quer dizer, alguma coisa está funcionando lá. Daqui a pouco a Argentina acaba atraindo todo o investimento para lá e o Brasil acaba perdendo esse investimento. Aí o dólar vai lá para 8, né? É o que eles querem, deixar a Argentina boa, perde o investimento do Brasil, vai atrair parte do investimento que viria para o Brasil. Pode apostar que eles concorrem com a gente em algumas coisas, em várias, né? O Senado conclui a votação e Pacheco encaminha a regulamentação da tributária à Câmara, tá? Não fiscal, a tributária, aquela lá, né, dos regimes tributários. Então, após o relator Eduardo Braga ter acolhido uma série de sugestões dos senadores, apenas 3 destaques foram para o voto e todos foram rejeitados. Então, voltou para a Câmara para ser discutido, né? Vamos ver. As taxas futuras de juros avançam com política monetária e receios com o cenário fiscal. Investidores digeriram nessa sessão a decisão do Comitê da Política Monetária de elevar a taxa em 1 ponto percentual. Né? Então foi isso que aconteceu. Né? Até agora aí teve uma forte alta, né, disso aí. Então agora sim, o que acontece com 1% ao mês, né? Voltou a renda fixa, né? O famoso 1% ao mês voltou. Como fazer boas escolhas de renda fixa com o Selic a 12,25%? Você pode viver de renda, se você tiver o dinheiro lá, a renda fixa vai dar um bom investimento já, né? Então, os especialistas mostram alguns investimentos aí, não tem errada, né? Deixar 1% ao mês aí, tranquilo, né? Tesouro direto, tem várias, né? Crédito privado, outras aí, situações que você tem uma rentabilidade bem alta aí, com essa atual taxa de juros que penaliza o nosso país, certo? Então, como a gente falou, a Bolsa desaba, né, no maior patamar, a 2,74, e eu vou continuar aqui dizendo o seguinte, né? Acho que a gente vai para o intervalo comercial rápido e volta já, que a gente tem bastante, um resumão bem bom ainda para passar para vocês e notícias super importantes. Vamos lá. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. 101 FM, toca! Olá pessoal, ouvintes da 101, aqui é FX Baggio. Confira mais uma alternativa na programação da 101 FM, no ano que ela completa 40 anos. Estaremos ao vivo 2 vezes por semana, das 20 às 21 horas, terças e quintas. O nome do meu show é FX Baggio High Signal 101. Show eclético que, além de músicas, vai analisar economia, investimentos, negócios, tecnologia, saúde e wellness, ciências e outras tendências. Esperamos vocês. FX Baggio High Signal 101. FX Baggio Signal 101. O sinal mais forte está aqui. Show de bola então. Caros ouvintes, agradecemos sua audiência no terceiro bloco do FX Baggio Signal 101. Knowledge is Power, Signal 101 is Stronger. O sinal mais forte está aqui. E aqui nós temos entretenimento para a geração de A a Z sem sofrência, do macro ao micro, e é daí que nós vamos continuar. O que diz assim, ó? Estudo revela que facções... Olha só, a gente tem falado disso aí com uma certa frequência, me falou no começo ali do programa. Estudo revela que facções faturaram mais do que a Ambev com bebida falsificada em 2022. Já imaginaram? Os caras estão em tudo, né? Não é só droga, é bebida falsificada, é cigarro, é tudo. Olha só. Crime organizado faturou 350 bi com álcool, fumo
ouro, cocaína e roubo de celular, mostra o estudo. Negócio absurdo. Tamanho disso aí, né? Não tem, virou um negócio realmente paralelo, né? Olha, é muito forte esse número aí. 350 bi, né? 56 em 2022, depois eles, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não é notícia minha aqui, não, eu tô lendo isso aqui, né? O valor é maior do que o faturamento da maior cervejaria do país, Ambev, no mesmo período, considerando até os produtos não alcoólicos, foi de 42,6 bilhões. Nossa, assim, um absurdo, né? Tem que trabalhar aí, nosso Estado tem que trabalhar para combater isso aí. Tá? Então, e aí o que acontece? Falando em Ambev, eu tenho uma notícia boa aí sobre a Ambev. Ambev está tendo um lucro legal, teve um lucro de 10,5, quer dizer, vai repartir um lucro de 10,5 bilhões aí para os seus acionistas. Isso é muito legal, né? Certo? Então a Ambev, repetindo, vai distribuir um dividendo aí, ó, dividendo EJCP de 10,5 bilhões. Pagamento será efetuado com base na posição acionária de 19 de dezembro de 2024. Um pouco vai ser pago no final de dezembro e outro percentual vai ser pago no início de janeiro. Tá certo? Então a gente vai continuar. Uma curiosidade, o Elon Musk chegou a atingir a fortuna de 400 bilhões de dólares. Um negócio inimaginável, né? Ninguém na história, nem corrigido a inflação, nem o Rockefeller, nem qualquer um outro aí magnata chegou a uma fortuna desse tamanho aí. Um negócio quase dobrou aí de um ano para cá, né? Assim, algo surreal. Prosseguindo com algumas coisas importantes. Vamos lá. Oposição hoje está dentro do governo Lula, né? Diz o Prats. O Prats foi aquele ex-presidente da Petrobras acho que foi até o início desse ano, né? Aí que colocaram a Magda Chambriard. Então, o ex-presidente da Petrobras cita sua demissão como resultado de falsas crises e intrigas criadas por aliados do governo. Claro, tem um aliado ali, vai ter o ministro da Casa Civil com o Haddad, com o ministro Casa Civil, principalmente o da Casa Civil, Rui Costa, com o Haddad. Tem essa situação aí que é complicada, né? Continuando aqui, né? Então, olha só, empregados estatais não pagam impostos, né? Então vocês têm que saber aí, empregados estatais não pagam impostos, né? Todo mundo deveria pagar imposto, é verdade, né? Certo? Verdade mesmo. Continuando aqui, mais agora uma das empresas estatais que a gente fala que deve muito, né? Aqui, ó, vamos até passar para vocês aqui quais são as empresas estatais que estão com problemas aí na conjuntura. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha na minha mão, mas é bastante coisa aqui, ó. Sim, agora achei. Correios, Telebrás e CEITEC estão na lista imediata de mudanças na governança das estatais. Remodelagem do modelo de negócios, novos serviços para gerar receitas e qualificação dos diretores são partes dos planos do governo. Por quê? Porque todas elas estão dando prejuízo, e daí a gente vai nas que dão mais prejuízos, né? Qual é que dá mais prejuízo? Ó, mais de 200 unidades dos Correios correm risco de despejo. Estatal está em crise financeira e teve de suplementar orçamento para pagar quase 10 milhões em parcelas de IPTU atrasado. Olha só, cara. Então todo mundo já sabe, né? O Correio eu acho que a estatal que mais deve do governo é o Correio. Já tentaram privatizar lá no governo anterior, não conseguiram, e agora está devendo cada vez mais um buraco que nós temos que pagar a dívida. Vocês entenderam? Então, assim, a gente vai continuar aqui para falar para vocês o que está acontecendo, né? Então, o Congresso corta aqui previsão de receita do orçamento após desoneração. O governo enviou a proposta orçamentária
com previsão de 47 bilhões em receitas que dependiam da aprovação do Congresso e só correriam se determinadas propostas passassem pelo crivo dos parlamentares. Isso ainda está sendo analisado por lá. Agora, essa é importante, o Boletim Focus, que é vamos dizer assim, uma assembleia de vários entidades do sistema financeiro, né? Analistas veem Selic a 12% nessa quarta. Na verdade, foi mais um pouco, né? Foi a 12,25%. E inflação acima do teto em 2025. Né? Então, a inflação está prevista aí para passar dos 4,5%, sendo que o teto para 4,59%, sendo que o teto que a previsão para a inflação em 2024 passou de 4,71 para 4,80 agora, vai ser quase 5%. E no ano que vem para 4,59, sendo que a meta, né, 3,5%. Então vejam que a coisa não está fácil, né? Não é história, na verdade os caras fazem as análises, as projeções e assim é feito essa divulgação, né? Outras coisas importantes aqui que eu achei para passar para vocês. Aí outra situação aí não da Telebrás, mas principalmente aí das finanças aí dos Correios, né? Tem outra, a criação de data centers está forte no Brasil, como a gente sabe, né? Então, aqui, ó, Correios, prejuízo cresce 780% e estatal adota plano para seguir de portas abertas. O prejuízo dos Correios cresceu quase 8 vezes e a estatal adotou medidas para permanecer de portas abertas. A empresa anunciou prejuízo de 785 milhões no terceiro trimestre, valor 780% maior que o visto no ano anterior. Pessoal, é um absurdo. 780 num trimestre, isso aí é uns 3 bilhões por ano. Né? O rombo da estatal tem crescido diante da piora de suas duas principais linhas de balanço de qualquer empresa. Caíram as receitas e cresceram os custos e as despesas. No acumulado de 9 meses, o prejuízo dos Correios soma 2,1 bilhões. Em um ano a perda saltou 150. Não tem reviravolta aqui. Não tem solução para a situação dos Correios. Já faz vários anos. E quem paga o prejuízo somos nós, certo? Então, queria deixar muito claro isso aí para vocês terem consciência aí dos dinheiros aí, dos números que acontecem no mercado. A gente tenta ajudar vocês com isso. É o que mais a gente pode contribuir, seria isso aí, né? Então vamos para a parte final aqui, né? Caros amigos, então, né? E ouvintes, então, em nome da Rádio 101 FM do show FX Bajo Signal 101 e nossas equipes BR Global, gostaríamos de agradecer sua audiência. Fiquem ligados nos próximos episódios e shows para muito mais tendência. Por favor, se inscreva no meu YouTube, né? O nosso podcast é o FX Bajo _Enercore com K. Ative as notificações, o sininho, comente, curta, dá um like lá. Contextualizar tudo para você. Então, próxima semana a gente ou vai ter a entrevista ou vai ter com a equipe global, dependendo de quem confirmar, tá? Então, até a próxima semana e cuidem-se. Abraço a todos. FX Bajo Signal 101. O sinal mais forte está aqui.